Graça e paz. Onde nós estamos? Aonde? Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 9. 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Lembra-se que esta carta é uma defesa. Ela tem como objetivo remover algumas questões que estavam penetrando sorrateiramente naquela igreja da cidade de Colossos. Aqui aparece a palavra epignosco. 2 vezes, no verso 9 e no verso 10, ele diz o pleno conhecimento da sua vontade. E no verso 10, o pleno conhecimento de Deus. Esta palavra epignosco, ela vem para contrapor a palavra gnosco, conhecimento. O conhecimento. Qual foi a primeira crise da humanidade? Onde residiu o primeiro impacto do ser humano? Foi numa questão de conhecimento. Gênesis capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus fala de duas alternativas. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nessas duas árvores estava a opção. Deus deixou vida e conhecimento como opções para o homem. Um ser livre só é livre quando ele tem possibilidade de decidir. Nós temos que entender que só Adão e Eva, de fato, foram livres. Livre-arbítrio, só quem teve foi Adão e Eva. Nenhum ser humano, a posteriori, é portador de livre-arbítrio. Porque nós somos escravos do pecado. E toda a nossa decisão depois do pecado é uma decisão pró-pecado. Nós nunca vamos decidir anti-pecado. Nós somos escravos. Então, do ponto de vista da liberdade plena, só Adão e Eva foram livres para escolher. E tinham liberdade pessoal e tinha também escolha. Porque se você vai num lugar comprar uma coisa, por exemplo, sabonete, tem várias marcas de sabonete. Pasta de dente, tem várias marcas de pasta de dente. Você pode chegar numa farmácia e pedir, eu quero Farhans. Aí ele diz, não tem. Eu quero Squibe. Não tem. Me ajuda aí mais, doutor. Crest. Não tem. E o que que tem? Colgate.
Então, eu estou premido pela minha decisão, mas ainda posso levar e posso ficar com a boca suja. Mas para que haja verdadeira decisão, é preciso ter escolhas. E Deus colocou no jardim 2 árvores, 2 fontes. Capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui estão as 2 opções, está a limitação. Você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Portanto, a árvore da vida estava dentro da liberdade. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Esta é a primeira lei. Porque a lei nega a possibilidade. Estava o homem agora entre a vida e o conhecimento. No capítulo 3, versículo 5, a serpente conseguiu inocular o desejo pelo conhecimento. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção. Sereis conhecedores como Deus. O problema foi o conhecimento, não a vida. Mas não é o conhecimento de Deus, é o conhecimento como Deus do bem e do mal. E nós somos uma raça invadida por um sentimento profundo de conhecimento. E talvez nenhuma época da história humana houve tanta informação e tanto conhecimento e tanta busca de conhecimento como hoje. E o conhecimento hoje é tão rápido que nós já estamos desatualizados. Ao terminar de fazer esta frase aqui, ela já é ultrapassada. Tudo passa rápido. Quando um produto, um telefone celular, sai da linha de montagem, ele já está ultrapassado. E o conhecimento se multiplica com uma rapidez fantástica. Essa é uma das características do fim. O conhecimento se multiplicará. Mas não é o conhecimento de Deus. É este conhecimento que a gente quer saber mais. E quem sabe mais tem condições de ter decisões mais, eu vou dizer, sábia do ponto de vista humano, mais hábil. Porém, nunca, talvez, possamos dizer isto, nunca houve tanto desconhecimento de Deus como hoje. Nós podemos conhecer a respeito de Deus muito, mas eu quero
fazer a meia máxima culpa, não dizendo dos outros, eu sou um ignorante de Deus, e para vergonha. Nós conhecemos muitas coisas da Bíblia, os materiais hoje são vastos. Você pode entrar na internet, você tem Bíblia online, você pode fazer pesquisas de termos bíblicos. Como é interessante quando você pega um Strong e vai esmiuçar palavra por palavra. Isto dá um cabedal de conhecimento. Mas eu não estou falando disso, gente. Paulo não está falando de gnosco, ele está falando de epignosco. E este conhecimento completo, ou cada vez maior, é um conhecimento relacional, não intelectual. O profeta Oséias, do capítulo 4, verso 1, ele fala de uma crise e de uma demanda que Deus tem com a terra. Oséias 4, 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Deus está dizendo que na terra, e Ele está falando ao seu povo, havia uma crise por uma ausência de 3 coisas: verdade, amor e conhecimento de Deus. Exatamente porque sem verdade nós não podemos conhecer Deus. E sem amor não existe conhecimento pessoal de Deus. É uma crise. Às vezes a gente conhece teologia, conhece lideranças, mas não é isso que Paulo estava dizendo. Ele disse: eu estou orando por vocês, eu estou pedindo a Deus por vocês, para que vocês tenham um conhecimento da vontade de Deus e da pessoa de Deus. Estava falando para os moços, para os adolescentes ontem lá no acampamento, e depois tivemos um momento de pergunta, e um adolescente levantou: e como saber a vontade de Deus? Eu fico dando graças por isto. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Nós tratamos já desse assunto num outro culto sobre esse tema da vontade de Deus. Mas como conhecer a pessoa de Deus? Existe o profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 22, ele está falando aqui desta crise também. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Aqui é Deus dizendo que o homem, o povo dele, não era inteligente. Eu estava conversando, foi com o Dr. Braulio, na casa do pastor Gerson, comemorando o aniversário do pastor Gerson, e o Braulio falou a respeito de alguém inteligente, e eu disse: eu não considero inteligente.
Um homem que despreza a verdade da palavra de Deus não pode ser inteligente. Ele pode ser astuto. Mas quem despreza a salvação não pode ser inteligente. Uma pessoa que se preocupa com aqui e agora e deixa passar a eternidade, para mim ele não é inteligente. É muquirana. É uma pessoa sem lucidez. E Deus diz assim, olha, o meu povo não é inteligente. Por que que não é inteligente? Porque não me conhece. A gente sabe tanta coisa, sabe como funciona. Tem pós-doutorado. Mas você conhece Deus, criatura? Não, eu já vi falar dele. O pastor Gerson fez uma mensagem muito preciosa no primeiro culto, falando do arrependimento de Jó. E que Jó falou coisas que ele não sabia. Se meteu por um terreno. Jó disse, eu só te conhecia de ouvir falar. De fato, nós não conhecemos Deus. Eu estava lendo a história de um pastor, estava moribundo, e um colega foi visitá-lo. E ele já estava mais para lá do que para cá. E chegou alguém e disse, pai, ou marido, aqui está fulano. Ele disse, quem? Fulano, seu colega, seu amigo. Não conheço. Não conheço. Fulano, não sei quem é. Aí chegou um outro, mais íntimo, que tinha vivido com ele. Aí fulano, não conheço. E você se lembra quem é? Aí deram o nome da mulher, a fulana. Ele disse, não, eu não lembro mais de nada. E você conhece Jesus Cristo? Aí diz que ele deu uma respirada assim já, e disse assim, esse eu conheço. Faz 40 anos que ele me salvou, e que salvador. E depois passou, foi embora. Já tinha esquecido os outros, mas havia alguém que o conheceu e que ele conhecia. Mas a nossa crise é esta, você conhece Deus? Estava indo no avião, entrando no avião, quando eu ia sentando, uma pessoa daqui de Londrina disse, graças a Deus, pastor, esse avião não vai cair. Eu estava aqui, eu tenho paura com o avião, mas quando o senhor entrou ali, eu digo, rapaz, você botou as fichas no lugar errado. Não sou eu não, meu amigo. Eu também tenho paura. E não sou eu não, é Ele. Vamos guardados no nome do Pai, aquele que tem o poder. Mas também se Ele quiser, Ele não fala não, pastor. Aí eu já sentei lá para o outro canto e ele ficou. Mas nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Tem muita gente falando que conhece. Pastor Abuchaim teve uma vez, ele estava pregando numa cidade aí pelo estado de São Paulo, e um cidadão deu muito trabalho para ele com perguntas, essas perguntas de duvidosos, que querem saber coisas que não têm sentido nenhum. E o pastor foi. E chegou no final, o homem pegou para o pastor e disse, pastor Abuchaim, eu estou realmente admirado do conhecimento que o senhor tem da Bíblia. O pastor Abuchaim disse, meu irmão, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu estou muito doente. Ele disse, o que o senhor tem, pastor Abuchaim? Ele disse, burrice aguda e crônica da pessoa de Deus. Eu não conheço Deus, meu irmão. Eu não conheço.
Aí o homem disse, se o senhor não conhece, imagina eu. Às vezes a gente pensa que uma pessoa diz, eu conheço Deus. Você conhece mesmo Deus? O Deus da graça. O Deus da salvação. Existe a crise do conhecimento. Deus faz isto, ele fica abismado que no capítulo 1 de Isaías, no versículo 3, ele fala de jumento e de boi. Jumento que conhece, boi que conhece. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Mas esse conhecimento aí não é conhecimento a respeito. O povo de Israel conhecia muito o templo, conhecia as coisas, conhecia a lei, mas não conhecia Deus. E a crise é exatamente aqui. Vamos voltar para Oséias 4:6. A crise é que a falta do conhecimento é a destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que está faltando? Porque está faltando conhecimento de Deus. Como foi que Jesus definiu vida eterna? João 17:3. Qual é a definição de Jesus de vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Desculpa. Eu vendo o velório do Papa e aquele povo todo caminhando para ver o corpo. E eu fiquei pensando no meu Senhor Jesus, que morreu às 3h da tarde, foi sepultado antes das 6. O corpo dele não foi exposto. Não teve velório. Logo puseram porque era a antevéspera do sábado, era ali naquele período que não podia ter nenhum trabalho, já foram enterrando. E o negócio é diferente. É vida que vem da tumba. Não é lembrança de morte e nem de homem. E nem é conhecimento de sistema. É um conhecimento de uma pessoa que é viva. Eu, quando olho o céu, quando eu olho as estrelas, quando eu olho a criação, quando eu olho plantinha, quando eu olho passarinho, inferentemente, eu tenho que chegar a uma conclusão de Deus e há um conhecimento de Deus. Romanos 1, 20 e 21. É chamado de conhecimento empírico de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o início do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Preste bem atenção, que ele diz aí que por causa da criação,
Há um conhecimento de Deus, há um conhecimento. Eu olho para essa folha, eu vou encontrar nesta folha Φ 1,618. O que é isto? É um número do equilíbrio, ela é perfeita. Tudo que há na criação é baseado no número da perfeição. Há um equilíbrio. O único ser que não tem este equilíbrio hoje é o homem. O pastor Antônio Barbosa Lima dizia que a feiura era a consequência do pecado. E Deus não fez o homem feio. O feio é por causa do pecado, que desequilibrou esse negócio. Aí eu fiquei olhando no espelho e disse, meu Deus, tem misericórdia de mim, livra-me do pecado, mais ainda. A criação, eu olho para ela, quando eu olho os teus céus, as estrelas, os céus declaram a glória de Deus, tem um conhecimento de Deus. Mas nós estamos lendo um livro, Os Pastores, chamado Lições de Mestre, onde Mark Scholl, analisando a pregação de Lutero, diz que Lutero, quando mexeu com o grupo de agostinianos, de frades agostinianos, com as 95 teses que ele colocou, ele diz assim, enquanto ele estava lendo as teses, até a 18ª, se tinha algum frade dormindo, quando ele leu a 19ª, ele acordou. Porque na 19ª, Lutero diz que não pode ser considerado teólogo quem conhece Deus a partir da criação. Quem examina a Via Láctea e chega à conclusão de que há um Deus, não pode ser considerado teólogo, porque Deus só pode ser conhecido a partir da cruz. Onde um Deus no lixo se manifesta com a sua grandeza. Um Deus que se esvazia, que se empobrece, se manifesta na grandeza do amor. E ninguém pode conhecer Deus, de fato, a não ser por meio da cruz de Cristo. Porque conhecer os atributos invisíveis de Deus não lhe dão glória, porque procura glória para si. A teologia que Lutero combateu foi a teologia da glória humana, em detrimento do esvaziamento e do vitupério e do vilipêndio do Salvador, que se tornou execrável. A partir disto, nós podemos conhecer Deus, o Deus que nos ama. A falta do conhecimento de Deus é a causa da desordem humana. Romanos capítulo 1, versos 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você sabe por que tudo isso aqui? Parte de uma premissa lá. Havendo desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para... E aí vem toda essa lista.
Por isso que Paulo estava dizendo, eu estou orando por vocês, para que vocês conheçam Deus, e o Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Quando uma pessoa, na sua atitude soberba, admite desprezar este conhecimento, não tem remédio. O Caio me mandou um e-mail que começa com John Lennon, passa pelo Tancredo Neves, passa pelo o chefe da Titanic, e tem mais uns 2, hein? Cazuza. Todos eles desprezando o conhecimento de Deus. Eu recebi um outro e-mail interessante, muito, aqui em Londrina, acho que foi nesse mesmo, aqui em Londrina. 4 moços passaram numa casa, chamaram uma moça, foram para uma festa, já bem calibrados e drogados. E a mãe da moça, ao descer, para a moça entrar no carro, disse que Deus acompanhe vocês, ou vá com vocês. A moça botou para o lado de fora e disse assim, só se ele for no bagageiro. Os 5 morreram. Mas o interessante de tudo, o carro ficou quebrado. Só que o bagageiro não teve nada. E havia uma bandeja de ovos, que não quebrou um. Eu não sei explicar. Mas eu prefiro não entrar no campo da zombaria de Deus. Ou do desprezo de Deus. Ou de uma atitude leviana. Eu quero conhecer esse Deus. Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, quando ele está falando da ressurreição de Jesus, da necessidade do conhecimento deste Jesus que ressuscitou, ele fala de uma maneira muito preciosa ao meu coração. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. O que a gente conhece? A gente conhece muita coisa interessante, mas o que Paulo está querendo chamar a atenção ali? Daqueles que vocês conhecem Deus, eu estou orando por vocês para vocês conhecerem Deus. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. É um velho hino que diz isto. Eu quero ver da mera letra, eu quero ver além. Pastor Abuchaim dizia assim, meu filho, quando você estiver lendo a Bíblia, procure escutar o sotaque de seu pai. Ele fala. Fique com ele. Procure conhecê-lo. Conhecê-lo. Romanos 11, 33. Esse é um dos hinos da igreja primitiva. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Conhecimento de Deus, por mais que você conheça, você nunca vai esgotar. Há um livro que foi escrito na Idade Média, chamado A Nuvem do Desconhecido. Este livro não tem em português. É um autor anônimo.
Ele é um livro relativamente alentoso. Este homem ou esta mulher tratam da grandiosidade do conhecimento de Deus, que por mais que nós o conheçamos, nós nunca vamos, ele é insondável. Ele diz aqui claramente isto: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Conhecê-lo. Senhor, eu tenho pisado na bola, eu tenho fracassado. Mas uma coisa eu quero te conhecer. Eu te quero. Eu quero a ti. Eu gosto tanto daquela atitude de Pedro quando Jesus fez um sermão duro e a turma começou a dar no pé e foi saindo um a um. E de repente, Jesus olhou para eles assim: vocês também não querem ir embora? E Pedro disse: para quem? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e para quem nós vamos? Para onde? Meus irmãos em Cristo Jesus, conhecer Jesus Cristo, conhecer Deus Pai, isto é uma caminhada eterna, mas é um desafio do coração. Eu tenho, nessa minha reestruturação de busca pela intimidade, ficado um pouco mais a sós, mais calado, mais quieto. Pai, tu dizes para ficar em silêncio, para te conhecer. Aquietai-vos. Um pastor amigo meu, há uns anos atrás, telefonou e disse: Glênio, vamos à Argentina. E ia um pastor da Coreia para a Argentina. Vamos à Argentina. Eu disse: vamos. Aí marcamos mais ou menos a data, ele começou a programar a coisa. Eu passo aí, pego você de carro, nós vamos de carro, passamos pelo Foz do Iguaçu e a gente depois vai para lá e eu estava animado, pensando na coisa. Um dia, lendo a minha Bíblia e fazendo os planos, Deus falou no meu coração: você me perguntou sobre aquela viagem da Argentina? Como é que isso acontece? É uma coisa que vem na alma da gente, eu não sei explicar. Eu disse: não, Senhor, eu estava com vontade. O que você vai fazer lá? Mas sabe o que aconteceu? O Senhor me disse assim: quando foi que eu lhe chamei para conhecer homens? Eu tenho lhe feito um chamado para me conhecer. E você tem aí a planilha. Pode ficar com ela aqui. Eu vou te revelar. Eu vou me revelar. Eu fiquei com tanta vergonha, liguei para aquele pastor, meu amigo, e disse assim: eu recebi um pito aqui, eu estou desfazendo a viagem, você pode ir sozinho, vou ficar aqui. Não evoluí muito, não. Conhecimento raso, mas ainda estou na escola. Quero conhecê-lo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus? Aonde está a justiça de Deus? Aonde está a justiça de Deus, meu povo, por amor de Deus? Diga. Em Cristo crucificado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aonde está a justiça de Deus? Em Cristo crucificado. Aonde é que eu vou conhecer Deus? Na pessoa de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. É nele que nós vamos conhecer Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde nós estamos crescendo? Qual tem sido a evolução das nossas vidas do ponto de vista do crescimento? Aonde nós estamos crescendo? Porque Paulo diz lá assim, a fim de viverdes do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Me deixa ficar só agora, minha gente, deixa eu ir para um canto. O que você vai fazer? Eu quero ficar com meu pai. Eu quero ficar com meu pai. Para quê? Não é para pedir nada, não. Para conhecê-lo. Último versículo de Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, o último versículo. É 18? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma luta, e eu não sei se vocês também têm essa luta, a luta do problema do conhecimento. E Paulo diz assim, as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por favor, meus amados irmãos. Paulinho, vem cá, Paulinho, vem cá, por favor, Paulinho. Vem cá, sobe aqui. Faz de conta que você é um pensamento. É um pensamento ruim. E que eu tenho que pegar você e vou levar você cativo. Pastor Gerson vai ser o Cristo, a obediência de Cristo, está lá. Então, você resista, vir comigo. E eu vou lhe levando cativo até a obediência de Cristo. Onde foi a obediência de Cristo? Onde foi que Cristo foi obediente, minha gente? Na cruz, obediente até a morte de cruz. Eu vou levar meu pensamento que está lutando e dizendo não, eu vou levar esse pensamento cativo até a obediência de Cristo. E lá eu vou encontrar a defesa do próprio Cristo que venceu. Olha como eu luto para esse conhecimento, a altivez contra o conhecimento de Deus. Meu pensamento toma o cativo. Eu dizia, eu não consigo, meu Deus. Aí eu encontrei George Miller dizendo assim,
como eu luto com o meu pensamento. Eu dizia, meu Deus, George Miller, aquele homem que teve tanta intimidade com Deus, ele dizia, eu levo 1 hora brigando com a minha mente, levando cativa para ter 5 minutos de comunhão com o Pai. Aí eu fiquei assim, estou na fila. Se esse homem de Deus, a quem eu tiro o chapéu, tinha essa luta, então eu estou nesse grupo dessa luta, porque... Mas eu quero. Há um cara terrível na Bíblia que eu tenho uma admiração por ele. O nome dele é Safado. Você conhece o Safado? Conhece? Jacó. Passou o irmão para trás, passou o pai para trás, passou a mãe para trás, passou o sogro para trás. Passou as mulheres para trás. Eu não vou contar como é que Deus me mostrou que ele passou as mulheres para trás, não. Aí ele vem fugindo. Depois que ele conseguiu, vamos embora. Deus disse, hoje nós vamos encontrar Jacó. E Deus nos encontra, eu não sei por que essa mania de monte. Tem gente que só quer ir para monte. Mas eu tenho encontrado com Deus no vale da sombra da morte. E nos lugares mais difíceis. Foi no Val de Jaboque. Foi na depressão. Foi na fraqueza. Mas o que me faz encantar por esse homem foi assim. Eu não te largo. Eu não te deixo. Até que haja luz. Aí, o mensageiro celestial, que lutava com ele, pergunta, como te chamas? Qual é o teu nome? E ele então dá as suas credenciais. Eu sou um trapaceiro. Que é o único modo de nós podermos encontrar a Deus. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Naquele momento, ele disse, tu não chamarás mais Jacó, mas Israel. E o homem não saiu dali para fazer Olimpíadas, mas para fazer para-Olimpíadas. Ele saiu manco. Então, Jacó é igual Ademar, que é de Ademar nisso, né, Ademar? Meio Cláudio. A palavra Cláudio significa manco. Jacó saiu dali. O príncipe de Deus é manco. Eu quero ver os príncipes de Deus, eles são sempre mancos. Eles não correm sozinhos, eles dependem dele. Quem é você? Eu sou um falido que Deus me achou. Para que ele achou você? Para conhecê-lo. Se sua meta não é esta, peça a ele dizendo, meu Deus, eu preciso te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu não quero ser como os fariseus que conheciam as Escrituras, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Vocês examinam as Escrituras, vocês leem as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. O problema do conhecimento e a vida, qual dos dois você quer? Eu quero conhecer aquele que é a vida. Então, esta é a opção que Deus deu para nós. Eu fico horrorizado com a casa de Davi.
com as restaurações de Israel, com a busca das sombras. Tem gente hoje querendo fazer com que as sombras sejam a ênfase. Está cheia a casa de Davi aí. Mas não tenho compromisso com isso. Meu povinho é Cristo. E este crucificado. Loucura, escândalo. Mas é o único que pode fazer de gente falida. Lá em Curitiba, conversando com um casal, numa crise que fazia inveja. Aí, no meio das tantas, eu comecei, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. De repente, ela partiu de lá e disse assim, mas por que glória a Deus? Digo, porque só tem caco. Acabou tudo. Agora Deus pode construir. Quando não tem nada. Se vocês soubessem o que está esse coraçãozinho aqui agora. Porque antes de vir para cá, lutando com as potestades do inferno na vida de um irmão, querendo destruí-lo. Meu irmão, louvado seja Deus pelos cacos. Louvado seja Deus porque Ele é o Deus da ressurreição. Eu creio. E eu quero conhecê-lo. Se eu puder dizer assim, de alguma maneira, meu irmão, entra nesta. Como diz o baiano, pastor dessa igreja, meu irmão, peça a Deus que lhe dê a graça de ter o conhecimento de Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.